Boa noite a todos. Agradeço a presença do público. Vamos iniciar mais um webinar da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o tema hoje, o cenário atual de prestação de serviços em saneamento. Eu gostaria, primeiro, além de agradecer a presença do público, agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao Mackenzie Soluções, à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie por esse evento, pela oportunidade deste evento. Quem apresentará hoje os nossos convidados será a debatedora, a professora Pérola Brocanelli. Nós teremos a participação do professor Antônio Eduardo Jansante, professor Silvio Stefanini, professor Dante Pauli. E na sequência, então, nós iniciaremos. Eu gostaria, antes de fazer algumas ponderações sobre, talvez uma aparente dúvida de um tema ligado a saneamento estar dentro de uma webinar de uma faculdade de arquitetura e urbanismo. Primeiro, gostaria de esclarecer, isto é assunto que muito interessa aos arquitetos urbanistas e afeito aos arquitetos urbanistas. Primeiro, porque não podemos pensar saneamento isoladamente, temos que pensar saneamento dentro de uma estratégia urbana, dentro de uma política urbana. E isto é assunto de um urbanista. Portanto, faz todo sentido esta webinar estar aqui nesta unidade da UPM, do Mackenzie. Depois, também é assunto de estudo nosso. Né? Nós temos, e sou entusiasta disto, por exemplo, componentes curriculares que envolvem infraestrutura urbana e, portanto, saneamento, junto com o projeto de cidades, porque entendemos que o arquiteto urbanista deve ser formado com esta visão, com a visão de que, ao se projetar cidades, ao se projetar espaços de cidade, ao se projetar soluções para cidades, se pensa as mesmas de modo integrado e não setorialmente. Portanto, é importante que isto esteja, e dois dos professores aqui, né, professor Jansante e professor Dante, são professores desse componente que busca integrar arquitetura com infraestrutura urbana, arquitetura e urbanismo com infraestrutura urbana. Gostaria também de ressaltar o papel da universidade, porque esse debate numa universidade. A universidade tem fundamentalmente dois papéis. Né? Um, de estudar soluções para o grande problema que ainda assola muitas das nossas cidades no Brasil, né? Um problema de saneamento. E estudar soluções integradas para este problema. Né? E também, além de estudar soluções, levar essas soluções, né? Ou seja, levá-las a quem precisa, num processo de extensão universitária que cada vez mais se amplia. Hoje nós temos uma obrigatoriedade de curricularizar a extensão, portanto, ela faz parte do currículo das universidades e tem, vamos dizer assim, tudo a ver, né, levar essa questão a quem necessita. Em específico, hoje, nós vamos também tratar de um caso, né, em que nós praticamos isso dentro do Mackenzie Soluções, com professores da casa, que foi o projeto de saneamento para o município de Ilhabela, no estado de São Paulo. Então, acho que isso vai ser um dos assuntos que vai aparecer com bastante frequência e que entendemos muito positivo. Foi uma experiência bastante positiva na qual pudemos participar ativamente, né, da solução de problemas, da proposição de soluções de problemas para o município de Ilhabela. Enfim, portanto, vamos começar. Né? Eu vou passar a palavra para a debatedora Pérola Brocanelli, né, nossa professora, que irá apresentar, né, o currículo dos participantes. Então, Pérola, passo para você. Obrigada
Lucas. Todos me ouvem? Obrigada, Lucas. Sim. Então, vamos lá. Eu gostaria, então, de agradecer a participação dos nossos convidados de hoje, né, e apresentá-los. Lembrando que este é um evento promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria e de performance e de sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Nesse contexto que o professor Lucas colocou, né, nós então teremos hoje a presença do professor arquiteto Silvio Stefanini Santana, conhecido por nós como Silvio Santana, não é? Professor doutor pela UPM, também professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, participou de várias bienais, 2003, 2005, 2007, é vice-presidente da região Brasil-Guiana da UDEFAL, que é a União das Escolas e Faculdades de Arquitetura Latino-Americanas. É autor de vários livros, entre eles A Vila Barulho d'Água, um caso de arquitetura sustentável. Também vencedor do Prêmio Asbea 2016, do Prêmio Sangoban de Arquitetura Sustentável em 2018 e do Prêmio IAB 2019. Temos também presente conosco hoje o professor Dante Ragazzi Pauli, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mestre em Engenharia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor do curso de Arquitetura e do curso de Engenharia. Atualmente, o professor Dante Ragazzi Pauli é superintendente de Planejamento Integrado da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conhecida Sabesp. Podemos também apresentar o professor Antônio Eduardo Giansante, que é professor doutor, também professor na FAO Mackenzie, doutor pela FAUSP em Saneamento e Recursos Hídricos. É responsável técnico do Plano Municipal de Saneamento de Ilhabela. Coordenador e responsável técnico de cerca de 300 planos municipais de saneamento e projetos de engenharia sanitária. O professor também é convidado em algumas universidades europeias para palestrar e lecionar. Temos também presente aqui hoje a professora Angélica Alvim, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAO Mackenzie, tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em projeto do espaço urbano, mobilidade e uso do solo, planos, política e gestão ambiental. E atualmente é nossa diretora, é a diretora da FAO Mackenzie. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria, então, de passar para a primeira pergunta para os professores Giansante e Dante. Gostaria que os professores pudessem discorrer um pouco sobre como é a atual situação de prestação de serviço em saneamento a partir da Lei 14.026, de julho de 2020, que revisou o marco regulatório de saneamento. Quem começa? Dante, pode começar. Vamos lá, que eu falo em seguida. Boa tarde a todos. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa da nossa diretora, professora Angélica, Lucas, meus colegas professores, Pérola. Pessoal, estou no celular aqui, foi a única forma que eu consegui me conectar, então às vezes vai ficar um pouco trêmulo aí, tá? Bom, essa pergunta ela é de fato muito importante, pessoal, porque o saneamento no Brasil ele tem uma situação vexatória, né? Nós vivemos aqui em São Paulo numa situação diferenciada, uma situação no geral muito boa, mas basta a gente ir aí nas periferias ou na beira das represas, né? Guarapiranga, mesmo que a gente sabe que o problema, né, da ocupação urbana
e aqui é muito bom falar isso num curso de arquitetura e urbanismo, quer dizer, isso traz consequências para a infraestrutura e particularmente no saneamento. Então, a gente tem uma situação muito complicada no Brasil e nas regiões periféricas aqui das grandes cidades também, incluído São Paulo, tá? Só para vocês terem uma noção, pessoal, o último dado que nós temos em nível brasileiro do Ministério do Desenvolvimento Regional mostra, por exemplo, que nós temos a coleta de esgoto na região norte, né? Tem um percentual de 10,5%, né? No Nordeste, 28%, quer dizer, uma coisa maluca, né? A gente tem 80% aqui na região Sudeste, isso é bem legal, mas o Sudeste é uma exceção no Brasil, é a locomotiva, né? Principalmente o nosso estado aqui de São Paulo, e quando a gente vai olhar índice de esgoto tratado também é uma coisa muito complicada. O problema, pessoal, um dos problemas, né, do saneamento é que ele tem a gestão municipal. Isso é legítimo, né? E eu acho que seria muito bom se os municípios tivessem capacidade financeira e de gestão, né? O Jean Santos acho que pode explicar depois a experiência dele em vários e vários planos municipais. Gente, e a gente conta isso para os alunos, a gente não encontra um engenheiro, um arquiteto na maioria das prefeituras para falar de saneamento. Então, um outro dado que eu gosto de mostrar, nós temos no Brasil, gente, mais de quase 1.500 operadores de água e esgoto. Não pode dar certo desse jeito, né? 1.500, sendo que entre nós temos 106 empresas privadas, nós temos 30 empresas de economia mista, das quais 27 são companhias estaduais. O resto, todo é departamento ou autarquia das prefeituras. E assim, gente, o governo federal, estadual, a maioria dos estados e os municipais não priorizam saneamento, tá? Bom, então eu acho que a lei, eu acho que era importante a gente rever uma lei que não é tão antiga, a lei de 2007, e agora ela foi revisada e, na minha opinião, ela tem pontos muito bons, como ela também tem pontos muito complicados, tá? Então, eu não sei se eu já posso falar agora, Pérola, ou se depois eu me aprofundo um pouco mais, mas você tem, por exemplo, uma regulação, né, em nível federal. Essa ideia é muito boa, na minha opinião, porque hoje, assim como a gente já tem assim, os serviços, os operadores espalhados, a gente já tem mais de 50 agências reguladoras no Brasil. Daqui a pouco você vai ter um mar de reguladores, para quê? Né? Veja, gente, é sempre importante lembrar que é legítimo o município tomar conta, mas a gente precisa pensar em formas, né, de unir, de fazer consórcio, de fazer blocos, que é uma novidade que a lei traz também, tentando dar escala, né, no saneamento, escala econômica e técnica. O problema é que a lei ela não deixou isso claro e agora é um exercício que nós já estamos fazendo, como estabelecer os tais blocos regionais, né, para juntar municípios e acabar com esses 1.000 e tantos operadores. E isso não deixou claro, e não é fácil, pessoal, até porque o município não é obrigado a aderir ao bloco, tá? Mas então, assim, resumindo, pessoal, eu acho que a situação é muito ruim. Eu acho que a lei ela tem pontos bons, tem pontos ruins, tá? No geral, na minha opinião, ela não vai resolver nossos problemas, né? Ela é muito focada em regionalização, uma boa ideia. Ela mata as companhias estaduais de saneamento. Eu acho que muitas delas também não tomaram conta, né, do setor, da sua área de atuação, então muitas delas eu acho que nem tem que existir mesmo, tá? Mas eu acho que os bons exemplos têm que ser preservados e eles têm que servir de exemplo até para ajudar na universalização da água e do esgoto e do resíduo sólido, que é um sonho que nós temos e é um objetivo a ser alcançado. Eu acho que a lei, ela, inclusive, né, tem muita coisa a ser regulamentada, né, e eu estou imaginando que quando saírem essas regulamentações, a gente vai ter muita e muita e muita ação judicial, tá? Mas, enfim, pessoal, não adianta. É uma lei que foi aprovada, ela está em vigor, e a gente vai ter agora, de novo, que ver que caminhos adotar, que estratégia adotar para fazer o setor andar. Ela acabou ficando com muitas lacunas, na minha opinião. E ela também tem um viés muito forte de aumentar a participação privada, eu também não vejo problema nisso,
desde que haja clareza, transparência e equilíbrio. O setor privado tem que participar sem problema nenhum. Eu paro por aqui por hora, tá? E aí, Jean Santi, você complementa e a gente vai, né, trocando as figurinhas aí. Boa tarde a todos, quase boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer a satisfação particular que eu tenho de poder falar aqui via Max Soluções, estar com a presença do Lucas Fer, nosso coordenador, a presença da professora Angélica, que tanto nos apoiou em fazer esse trabalho de Ilhabela, que nós vamos falar mais à frente, da professora Pérola, professor Silvio, da nossa equipe, que nos ajudou tanto na parte de urbanismo, né? Em relação a essa lei, às vezes eu me senti um pouco como se nós estivéssemos em torcida de futebol, Fla-Flu, né? O Palmeiras e Corinthians, coisas desse tipo. Eu acho que não é esse o caminho, não é? Realmente, como o professor Dante falou, nosso colega aqui de infraestrutura, amigo há anos, né? Veja, não dá para simplesmente dizer, olha, a participação no capital privado é ruim, a participação no capital privado é boa. Eu quero me focar no âmbito que nós estamos, na universidade. Realmente, Dante, eu ando por muitos municípios brasileiros e o que eu sinto mais falta é de gente capacitada, formada. A gente não cansa de falar para os nossos alunos de que eles, estudando numa universidade de ponta, uma faculdade de ponta, muito reconhecida, que dia mais, dia menos, eles vão estar provavelmente em posições até de decisores municipais. E que a gente encontra muitos problemas nessas pessoas, como o professor Lucas falou aqui, que faz parte. Eu sou engenheiro civil, trabalho junto com os arquitetos há anos, eu acho que as duas categorias têm o que ganhar em trabalhar conjuntamente, mas se a gente vai para o dia a dia do município, nem o técnico responsável existe que tenha um mínimo de conhecimento. E às vezes já tive oportunidade, vários deles, de ir para falar com secretários de obras, secretários de serviços, etc. E aí o que acontece? Eles podem ter até uma formação em arquitetos urbanistas, mas não tiveram, por exemplo, algo que a gente tem aqui, que é o conteúdo de infraestrutura urbana, que a gente passa um conteúdo que eles, no mínimo, eles tenham conhecimento e possam tomar decisões. Então, às vezes eu vi muito isso, Dante, que você colocou essa questão do capital privado, mas será que é só isso? Nós já tivemos, em 2010, 2011, um grande aporte de recursos públicos, né, na época do PAC, com seus pontos positivos, seus pontos negativos, as políticas públicas são assim, mas não se conseguiu gastar em torno de 50% dos recursos disponibilizados. Faltou capacidade administrativa, faltou capacidade técnica, enfim. Acreditar que uma mudança de uma atualização no marco regulatório, só ela basta? Não. Se nós, via universidade, via esses programas de extensão, quando a gente fez até esse trabalho de Ilhabela, todas as atividades de mobilização social que nós tivemos, que a gente vai contribuindo para formar uma cidadania do saneamento ambiental. Tudo isso precisa caminhar conjuntamente, senão nós vamos ficar de novo. Se traz agora o capital privado, que eu vejo a experiência de outros países que eu já tive oportunidade de morar por um certo tempo, França e Itália, que existe, principalmente na França, a participação do capital privado, mas é uma participação toda sobre contrato, muito bem fiscalizada, muito bem regulada. Então, o capital privado às vezes entra, depois sai, cumpre o seu contrato, etc. Mas isso não basta. Nós precisamos ter uma contribuição bastante importante, que é a contribuição do conhecimento que a universidade pode fazer. Seja formar os seus profissionais, no caso aqui da FAUM, os arquitetos urbanistas, futuros gestores, seja na escola de engenharia, que a gente já teve a oportunidade de vários anos dar aula, ou seja, nós precisamos formar essas pessoas e a universidade também precisa fazer, repito, como foi o caso de Ilhabela, essa extensão que foi onde se leva um aporte de conhecimento universitário para um município, para uma comunidade que ajuda o seu desenvolvimento, que ajuda as pessoas realmente, cada um dos cidadãos presentes, se apropriar da cultura, da vivência do saneamento.
saber que o saneamento, para que ele seja universalizado, prestado, ele não depende somente da operadora, da concessionária. Dante, com todos esses anos de experiência sabe, se nós não tivermos uma população suficientemente educada e informada, a gente tem muitas dificuldades em operar. A crise hídrica 2014-2015 mostrou isso, que na medida que se avançou com a educação, se conseguiu reduzir o consumo per capita, se reduziu o desperdício e o consumo não voltou mais para ser os níveis que eram. Então, eu vejo com muito bons olhos tudo isso que está acontecendo. Essa parceria entre uma universidade tão tradicional, uma faculdade tão tradicional, junto com, no caso, o município, e que a gente espera que isso se reproduza para o bem de todos. Não basta, então, um aporte de capital, é preciso a competência, é preciso a gestão, é preciso formar, levar conhecimento para a sociedade. Muito obrigado. Professor Jean Santi, professor Dante, muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão dando aí boa tarde para a gente, né? E se os professores quiserem comentar um pouquinho sobre uma questão colocada aqui pelo professor Francisco José Toledo Pisa, que está aqui nos ouvindo, né? Como seria a questão da drenagem urbana e dos parques lineares? Se os professores puderem comentar um pouquinho em relação a essa legislação, ao marco regulatório, como que podemos ter aí uma explanação sobre esses itens que são muito de grande curiosidade, né, do nosso público, muito comentados. O Jean Santi, você concorda, né? Mas a lei nova, assim como a 11.444, mal toca no tema drenagem, né? Ela é extremamente superficial, ela vai muito forte em água e esgoto, ela toca em resíduo sólido, mas é claro que a gente tem uma outra lei de resíduos sólidos agora, então a lei, ela não... A drenagem urbana, então, ela é um item tão fundamental, mas ela realmente ela é quase que desprezada na lei de saneamento. Lembrando que a drenagem urbana, sim, ela faz parte do saneamento, é água, esgoto, resíduo sólido e drenagem. Ela passa muito por cima, tá? Fala que tem que ter cobrança via taxa, mas assim, não tem... Agora, né, dos parques lineares, relacionado à drenagem, é o que a gente acha que... Quer dizer, a gente tem tantos bons exemplos aí, quando você tem uma política de habitação que conversa com a política ambiental, com a de saneamento, poxa, eu tenho exemplos assim do programa Córrego Limpo, que eu sempre mostro aos alunos, né? Quando você canaliza um córrego, fazendo a reurbanização, fazendo às vezes a realocação de pessoas, gente, é isso, né? O nosso grande problema é que a gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro e muitas vezes não tem priorização para fazer isso, né? Um outro exemplo que é muito atual e que nos leva a ter duas situações no mesmo caso é agora um programa que eu também tenho comentado nas aulas, que é o programa Novo Rio Pinheiros. Então é muito interessante porque onde dá, e eram essas fotos que eu queria mostrar algumas delas, mas a gente mostra numa outra oportunidade, porque eu estou no celular aqui, né? Eu não consegui conectar no micro, mas não tem problema. Mas você pega, por exemplo, Água Espraiada, né? O Água Espraiada, ele é um córrego que, quando a gente vê aqui na região do Brooklyn, ele é maravilhoso, ele foi reurbanizado. A partir de um ponto lá para trás, como a gente fala, a montante, gente, ele é a situação da periferia que eu tinha mostrado para vocês. É uma coisa totalmente largada. O pessoal mora dentro do córrego. E vocês conhecem essa realidade, né? Os professores, certamente, vocês trabalharam em Ilhabela. Ilhabela é uma curiosidade, porque o pessoal invade as áreas de morro e aluga, né? Porque a vista é tão maravilhosa. Eu fui muito em Ilhabela também, né? Pela Sabesp. São situações surreais, pessoal, e que a gente tem que trabalhar muito e talvez não em soluções convencionais, como a gente fez até hoje, porque
eu não vejo no curto, talvez no médio prazo, solução para isso. Então, eu diria que no Rio Pinheiros, onde a gente consegue colocar soluções convencionais, isso está pronto. Agora, eu acho que valeria um outro encontro, professor, alunos, né, os presentes aqui, para a gente falar das soluções não convencionais que a gente tem feito para o saneamento. É uma coisa impressionante. Inclusive, pessoal, em 5 córregos, nós vamos tratar a água do rio, porque você não vai conseguir remover as pessoas. Em 5 córregos, inclusive no Água Espraiada, nós vamos colocar uma estação de tratamento, que é como se fosse um tratamento de esgoto, para tratar o rio, para que ele chegue melhor lá no Rio Pinheiros e, consequentemente, no Tietê. Então, a pergunta do Pisa ela é muito provocadora, mas a gente vê tão pouco parque linear sendo feito em relação à demanda que existe, que a gente tem que partir mesmo para, pelo menos, água e esgoto, como a gente fez na Baixada Santista, como a gente fez na Praia Grande, soluções não convencionais, sempre que possível, e isso aliado a um projeto de urbanismo, tá, pessoal? Ninguém está aqui querendo né, colocar solução numa área que não está resolvida. O problema é que, no curto prazo, isso não será resolvido. Aliás, a lei 14.026, ela fala muito nas áreas irregulares, que eles chamam de consolidada, né, de difícil remoção das pessoas. Vamos ver que tratamento será dado a isso de verdade, né? Porque é interesse de todos atender essas áreas, só que às vezes é impossível atender, dada o tipo de ocupação, não sobra espaço para você fazer um coletor. A gente está fazendo coletor de esgoto dentro do córrego, ou tratando o rio. Eu abro a palavra para os colegas. Professor Giansante, não sei se quer se colocar. Vou colocar e depois eu vou passar a pergunta para a professora Angélica e o professor Silvio, aproveitando esse gancho. Vou falar rápido, porque assim a professora Angélica e o professor Silvio também falam. É o seguinte, hoje a gente está indo além de pensar os parques lineares com efeito das águas. Nós estamos falando que eles são parques lineares e parques climáticos. Basta nós nos lembrarmos, a semana passada, semana retrasada, como São Paulo estava seca. Não é? A atmosfera com umidade baixíssima, com o clima do centro-oeste. Na medida que nós tivéssemos mais vegetação, nós não teríamos um clima nessa condição. Então, o futuro passa, indubitavelmente, pela recuperação, pela renaturalização de cursos d'água, o que eu tive a oportunidade de trabalhar anos atrás, quando eu fui professor visitante na França, enfim. São técnicas, tecnologias que hoje estão disponíveis e conhecemos. Tá? É uma questão de vontade política nós efetivamente implantarmos. Bom, eu gostaria então de passar essa mesma questão, né, para a professora Angélica e também incluir aqui algumas questões, professora. Gostaria que a senhora também pudesse responder sobre a importância, né, comentar um pouquinho sobre a importância da participação da FAO Mackenzie e da universidade nos processos de participação no processo de elaboração de uma política pública baseada no Plano Municipal de Saneamento Básico para o município de Ilhabela. Professor Silvio, também, na sequência, se puder fazer as suas complementações, né, a sua fala. Seja bem-vinda, professora Angélica. Olá. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Quero pedir desculpa pelo atraso, agradecer ao Lucas por ter feito a abertura, aos meus colegas, ao professor Giansante, professor Dante, professor Silvio, professora Pérola, ao Mackenzie Soluções por essa iniciativa, que é muito importante para a Faculdade de Urbanismo, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Primeiro, eu acho, a gente tem que entender que foi a iniciativa da gente ter participado dessa concorrência pública em Ilhabela e ter capitaneado o plano de saneamento municipal de Ilhabela foi muito importante para a escola, porque aquilo que o Lucas colocou articula essa visão de ensino, a participação da universidade numa atividade extensionista, quer dizer, então não é só uma prestação de serviço, mas na verdade, o olhar de técnicos e de
pesquisadores muito competentes, como os nossos colegas aqui, que lideraram o processo, professor Jansante, professor Pisa, professor Silvio, professora Paula e demais colegas, num olhar que, num município que tem restrições de ocupação do solo em função, não só por ser uma ilha, mas por ter uma área bastante preservada, né? Uma grande parte do território de Ilhabela é preservado e o relevo também é um relevo bastante acidentado. E isso faz com que a questão do saneamento básico, né, da infraestrutura de saneamento, seja um problema. Tem áreas da ilha, como depois os colegas provavelmente vão explicar, que, de fato, existe uma dificuldade muito grande para se levar a infraestrutura até lá. Então, eu acho que a universidade tem esse papel aí de trabalhar e de propiciar essa discussão e esse debate, que é um debate que sai da academia para a sociedade civil e para a instituição pública, de novas formas de enfrentar esse problema. E aí eu vou pegar o gancho no que o professor Dante estava colocando, quer dizer, a gente tem que trabalhar com uma combinação entre medidas estruturais e medidas não estruturais, quer dizer, os parques lineares, os corredores verdes, a infraestrutura verde, ela é uma abordagem que é muito importante para a nossa área de conhecimento quando a gente fala na relação entre urbanismo e paisagem, urbanismo e meio ambiente. Então, entender os nossos córregos, cursos d'água, as nossas áreas de risco, com uma abordagem que é uma abordagem voltada para recuperar as nossas áreas verdes em combinação com um novo modelo de uso e ocupação do solo, é fundamental. Então, acho que o projeto de Ilhabela, o plano de saneamento de Ilhabela, ele traz essa questão e se não me engano, o Silvio depois vai colocar, eu tenho a impressão que a gente tem que avançar, inclusive, junto com aquelas populações excluídas, né, com projetos mais específicos. Então, eu acho que a gente só começou esse trabalho. Agora, o papel da universidade é esse, a gente tem que formar alunos que trabalham para um pouco, muito fora da caixinha, né? Quer dizer, o que significa isso? Não dá mais para a gente pensar que arquitetura e urbanismo é só projetar coisas novas, só projetar edifícios, só projetar para áreas consolidadas. A gente tem que entender que o papel do arquiteto e do urbanista, ele tem que atuar com essas áreas que são áreas muitas vezes desfavorecidas na cidade, com problemas ambientais graves. E nós temos capacidade para formar profissionais que atuam nessas frentes, atuam em frentes que estão voltadas para uma visão mais multidisciplinar do espaço. Quer dizer, então, acabei de sair de uma aula fantástica na pós-graduação com o professor Pedro Jacobi, lá do programa de ciência ambiental da USP, e que a gente estava discutindo muito isso, qual é a visão interdisciplinar que a gente tem que ter sobre a atuação no espaço. E é fundamental este avanço. Agora, o novo marco de saneamento, eu queria colocar, ele é um problema, né? A gente vai pensar, eu diria que ele traz, tudo bem, ele traz uma abordagem que busca universalizar a água e o esgoto, mas privatiza, né? Eu acho que ele, ao definir a iniciativa privada como a principal responsável pelas questões de água e esgoto neste país, eu acho que a gente vai ter uma perda aí muito grande. Quer dizer, eu tenho a impressão que eu ainda não consigo ter uma visão muito clara, mas eu acho que a gente está dando um passo atrás. E a gente precisava debater mais um novo marco de saneamento na nossa faculdade, nas universidades, constituir pesquisas para entender essa visão. A visão regional, eu acho ela fundamental, né? Porque a gente não pode entender a bacia hidrográfica circunscrita ao município. A bacia hidrográfica, ela é um território que muitas vezes ultrapassa os limites políticos administrativos dos municípios. É um território de planejamento ambiental, eu acho que é fundamental,
mas a gente tem que entender o que está por detrás do novo marco de saneamento ambiental, que joga para a iniciativa privada uma responsabilidade que, a meu ver, é do Estado. Então, a gente, eu acho que isso é muito importante, a gente tem que debater, e a universidade tem esse papel. Obrigada, professora. Eu gostaria de aproveitar essa sua fala e dirigir ao professor Dante uma pergunta do Dalto Fávero Brock. Ele saúda vocês, boa tarde, e gostaria de saber se vocês acham que a regionalização, através de blocos de municípios, vai levar à universalização do saneamento. Se serão formados somente por municípios que hoje têm a prestação própria, departamentos e autarquias, ou também os que são operados pela Sabesp. Professor Dante, acredito que seja diretamente para o senhor. Grande Dalto, prazer em ouvi-lo, Saudações palmeirenses, antes de mais nada. Dalto, é o seguinte, eu, quando era presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, eu defendia muito essa ideia do bloco, porque grande parte dos nossos municípios são municípios pequenos, com menos de 20, 10 mil habitantes, eles não têm escala para tocar. Então, me agrada a solução via blocos, O problema, como eu disse, Dalto, é que não há clareza, Por exemplo, se você tem, como a nossa região metropolitana aqui em São Paulo, um sistema integrado, o município tem que fazer parte de um bloco, porque os sistemas são integrados e, portanto, não há como se discutir. Mas, como eu disse, por exemplo, se você tem na região aí de Campinas, você tem a região metropolitana, aí a gente pergunta, a região metropolitana é um bloco? A gente pode pensar a princípio sim, mas Campinas, por exemplo, tem um sistema independente. Ela não é obrigada, mesmo estando em região metropolitana, ela não fazendo parte de um sistema integrado, ela não é obrigada a aderir. Então, se você tem as grandes cidades não aderindo, você joga no lixo a ideia da escala econômica. Entendeu, Dalton? Então, eu acho uma pena isso, porque a lei ela dá 1 ano para os estados criarem as unidades básicas de saneamento. Esse tempo vai voar, até a gente entender a lei, como a professora Angélica falou, a gente debater, vai passar voando. E a partir do momento, a partir de 1 ano, cabe ao governo federal criar os blocos de referência. Eu acho, de novo, que a gente perdeu uma grande chance de fazer um trabalho bem legal, bem estruturado, em que, como a professora Angélica falou, a gente podia ter debatido isso, essa questão, por exemplo. No exemplo dos blocos, foi a pergunta do Dalto. A gente perdeu a chance, e agora eu quero ver, Dalto, como é que a gente vai implementar esses blocos, será que um município que trabalhou a vida inteira para ter um sistema de esgoto, de água bem implementado, bem operado, ele vai partilhar agora, por livre iniciativa, para melhorar um município que nunca fez nada? E eu não sei se ele não fez nada por questão política ou falta de prioridade, falta de condição. É um belo desafio, Dalto, que a gente vai estar com muita calma, com muito tempo, e ver como é que a gente forma os tais blocos aí, ou até 1 ano a gente tem para formar as unidades básicas de saneamento. É um baita desafio, tá? Vamos lá, mas a gente tem que enfrentar. Bom, eu gostaria... Oi, deixa eu só comentar um pouquinho a fala do Dante e dizer que é o seguinte, de novo, nós caímos numa situação que parece que uma lei vai conseguir resolver tudo. Não vai, não vai. Concordo com o que a professora Angélica falou, que o Dante falou, precisaríamos ter muito mais debates acerca disso. Então, vamos fazer blocos. Como é que esses blocos vão ser formados? De cima para baixo, de baixo para cima? Nós vamos ter um planejamento em nível de blocos. Planejamento para um país que tem poucos recursos como o nosso, planejamento é absolutamente essencial. Se nós não temos recursos, nós temos que, em primeiro lugar, gastar com planejamento, que é justamente para orientar os poucos recursos que a gente tem. Então, o que preocupa nessa questão do bloco? Bloco, nós sabemos que as escalas elas são extremamente importantes, que dão viabilidade
para determinados serviços, prestações de serviço e saneamento, que às vezes o município sozinho, principalmente se pequeno, não daria conta. A gente tem verificado isso muito no Nordeste brasileiro, até os trabalhos que eu estou fazendo agora no Piauí. Determinadas soluções de abastecimento de água, elas são regionais, é só assim que serão viabilizadas, entendeu? Então, precisamos do planejamento, precisamos de um planejamento participativo, precisamos de diálogo. A gente não pode ser, vamos dizer, econômico nisso. Nós temos que realmente avançar nesse sentido, participar, debater, porque é o caminho, senão nós vamos continuar patinando. Muito obrigado. Obrigada, professor Giansante. Gostaria de pedir para o professor Silvio comentar um pouquinho mais para nós sobre o trabalho que foi feito pela FAO Mackenzie no município de Ilhabela, a importância das análises urbanas, né, que eu acho que vai completar um pouco essa fala que os professores acabaram de ter, vai agregar um pouco mais. Perfeito. Bom, primeiro quero agradecer a presença nesse webinar, Marcos Soluções, a direção da FAO, Mackenzie, em nome da professora Angélica, aos colegas participantes também, Giansante, Dante, e alguns outros que eu sei que estão participando aí como convidados, que é o Lavrador, o José Toledo Pisa, que fez o trabalho com a gente lá em Ilhabela, a Paula Jorge também, enfim, e vários outros. Antes de mais nada, eu queria comentar a respeito desse trabalho de Ilhabela, que foi uma coisa muito gratificante para a gente, principalmente o currículo da FAO é um currículo integrador. Ele tenta fazer com que exista a integração entre as áreas de disciplinas técnicas, disciplinas urbanísticas, projetuais. E esse trabalho foi gratificante nesse sentido, porque ele casou uma coisa que nos é muito cara, que é esses trabalhos de planejamento que devem ser multidisciplinares, né? A presença de engenheiros, urbanistas, sociólogos, advogados, enfim. Tem várias questões que entram nisso. Uma das coisas que se comenta a respeito, por exemplo, da ocupação desses córregos, né, é que a política habitacional ela tem que acompanhar esses planejamentos, esses planos de saneamento. Né. O caso de Ilhabela é uma questão típica. Ilhabela ela é uma paisagem natural belíssima que atraiu uma sociedade de poder aquisitivo relativamente boa, né? Só que com isso ela atrai também um monte de prestadores de serviços que eles acabam construindo suas casas, as casas dessa sociedade um pouco mais abastada, tá? E depois disso acabam vendo uma possibilidade de geração de emprego, de oportunidades de trabalho, e acabam se estabelecendo nesses locais. E se não tem uma política habitacional, o que acaba acontecendo? Eles vão ocupar as áreas abandonadas, as áreas perto dos córregos, né? E mais distantes da orla, então quase que lá na borda do parque estadual, onde é uma área realmente preservada. E a situação que acaba acontecendo por conta disso tudo é que nessas áreas mais distantes, esses núcleos carentes, eles não têm infraestrutura de saneamento, tanto de água quanto de esgoto, resíduos sólidos, etc. E acabam despejando esses resíduos, né, em esgoto na proximidade desses córregos. E quando tem uma chuva, até por conta da topografia, como a Angélica comentou, esse esgoto chega rapidamente às praias. E aí a gente vê a situação das praias impróprias, e isso abala a todos, né? A sociedade como um todo.
além das comunidades tradicionais, que não são necessariamente carentes, mas são comunidades que têm uma atividade econômica, de pesca, de artesanato, de tradições, e que preservam a paisagem natural, onde eles vivem e tal, e que também não tem infraestrutura. Ilhabela não é farta de água. As comunidades tradicionais, que são 17 comunidades tradicionais na Ilhabela, também sofrem por conta disso. Existe um aproveitamento, uma invasão de turistas nesses locais que não tem suporte de infraestrutura para absorver esse monte de pessoas e fazer o seu veraneio. O trabalho de Ilhabela foi muito gratificante nesse sentido. Né? Escutando? Fala, pode falar. Eu quero lá. Silvio, a hora que você concluiu, o professor Jean Santi gostaria de mostrar, então, um material de Ilhabela, gostaria de mostrar Ilhabela nesse trabalho que vocês fizeram para ilustrar essa sua fala. Perfeito. Não, rapidamente, só para, antes de passar para o Jean Santi, o trabalho lá de Ilhabela é feito muito em conjunto com a sociedade civil, a cultura de Ilhabela, e foi durante praticamente um ano de debates e ações conjuntas que foram sendo feitos os direcionamentos. Né? E a gente comprovou que o próprio desenvolvimento de Ilhabela, que tem uma ocupação da orla muito grande, faz com que existam vários problemas de questões urbanas, como mobilidade, preservação do meio ambiente, e questões sociais. Exatamente o que a professora Angélica estava comentando, que tem que ser essa abordagem que a gente vai fazer daqui para frente. Passo a palavra para você, gente, completar. Olha, eu vou compartilhar minha tela agora, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, isso. Eu espero que vocês estejam vendo. Estão vendo a minha tela agora, gente? Sim, professor, sim. Então, eu vou apresentar rapidamente uma parte do trabalho, né, que, em função dos desafios, nós fazemos um plano dentro de um horizonte para 20 anos. O plano foi concluído, foi aprovado, inclusive, em audiência pública há um ano, tá? Mas a gente tem visto todas as demandas inclusive da população mais carente que mora nos morros, a gente vai mostrar alguma coisa aqui também. A gente antecipou os investimentos para 2024, isso deu base para o contrato celebrado entre a Prefeitura e a Sabesp para universalizar a prestação de serviço em água e esgoto. E a gente fez também o componente de drenagem no plano, tá? Dizer que a grande diretriz, como a gente vem falando na aula, tudo, Dante teve a oportunidade de participar do Fórum Mundial das Águas, eu também, a gente está muito ao par dessa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é justamente o pensar global e o agir local. Então, as soluções que foram muito pensadas para Ilhabela, aqui está, né, elas foram muito pensadas dentro do viés de sustentabilidade, tá certo? Para seguir esses princípios, que eles, de fato, eles são bastante importantes para que a gente tenha a qualidade de vida no planeta como um todo. Então, tinham grandes desafios, porque Ilhabela se caracteriza por ser um município turístico, uma população fixa de 35 mil habitantes, e uma flutuante de 120 mil habitantes ou mais. Então, a infraestrutura de saneamento ela precisa estar preparada para isso. E as respostas que a gente também propôs é para atender as comunidades tradicionais, como nós tivemos oportunidade de visitar, verificar os seus problemas, que parece que às vezes tem comunidades como a da Ilha Vitória, que vivia, nós apontamos as soluções, com uma prestação de serviço, com a infraestrutura de saneamento, que eles tinham de saneamento, algo que vivia da época medieval. Então, fizemos proposições, não somente para a Ilha Vitória, como de outras comunidades, como de praias, como Castelhano, como diz o professor Silvio, cerca de 17 comunidades diferentes. Então, a professora Angélica já falou, tem uma questão de relevo, tem uma questão de que rapidamente os esgotos gerados chegam nos cursos d'água, e dos cursos d'água eles chegam nas praias, se tornando pouco balneáveis, né? Todos os problemas que a gente verificou.
Mas eu chamo a atenção, em particular, para esse trabalho que nós acabamos. Por isso que eu disse que a parceria entre nós, da engenharia sanitária, com esse foco de planejamento, e a FAUN, ela foi muito profícua, porque nós acabamos gerando uma carta desse tipo que não é usual se gerar dentro de um plano de saneamento. Não, uma escala realmente não dá para ver, mas a gente acabou gerando assim uma fragilidade ambiental, essa primeira carta à esquerda, ambiental natural, e uma fragilidade ambiental emergente, ou seja, que ela é provocada antropicamente pelo ser humano com a sua ocupação. Quanto mais forte a cor, maior a fragilidade. Vocês vejam que a natural está do lado esquerdo e vamos dizer, provocada pelo ser humano está do lado direito. Vocês vejam que a mancha marrom ela é bem maior do lado direito. E esses pequenos traçados azuis aí que vocês estão vendo são as comunidades carentes, são as invasões que existem, as áreas irregulares que existem em Ilhabela também. São muito sujeitos aos escorregamentos, aos deslizamentos. O professor Lavrador está aqui, da aula de mecânica dos solos, que a gente também comenta isso daí. Então, isso tornou o plano de saneamento muito característico, uma contribuição muito grande, que tudo que veio desse conhecimento de urbanismo da faculdade, e que a gente foi estudando, e, por exemplo, chegamos numa necessidade de investimento de 84 milhões de reais em abastecimento de água, tendo em vista que muito já foi feito de abastecimento de água. Nos dois sistemas estão todos os investimentos, eles foram detalhados, muita contribuição do professor Pisa, que nos escuta aqui. Para esgotamento sanitário, uma grande demanda que a população tem, que os turistas têm, foi previsto um investimento em torno de 200 milhões de reais. Tudo isso um trabalho de um ano e pouco, muito bem consistido, muito bem consolidado, e o que eu chamo a atenção, que as áreas de urbanização, quer dizer, o saneamento, esses 200 milhões de reais, nós chegamos não somente pela quantidade de pessoas, mas como é que essas pessoas se distribuem no espaço. O setor de saneamento precisa se acostumar muito com isso, com essa visão de urbanização, porque as pessoas, o saneamento é feito para atender as pessoas, sim, mas as pessoas estão distribuídas no espaço. Como falou a professora Angélica aqui, nós precisamos entender o que é esse espaço, para onde que vai. Então, foi uma contribuição muito importante, toda essa análise, as alternativas de onde implantar a estação de tratamento de esgotos, vamos dizer, todo o cronograma de investimentos que a gente teve, a sugestão do programa de Praia Limpa, inspirado aqui muito que o Dante nos diz, porque existem lançamentos irregulares de esgotos na galeria de água pluvial, um problema brasileiro como um todo. Apontamos que técnicas que são possíveis, inclusive com o jateamento aqui, vocês estão vendo de fumaça, tá certo? Então, isso nós deixamos como legado, um legado inclusive de investimentos para drenagem urbana, pensando a drenagem não somente por meio de estruturas convencionais, mas pensando também de medidas compensatórias. Nós queremos trabalhar com o que há de mais atual em termos de gestão das águas pluviais. Trabalhar com a água da chuva onde ela cai, não simplesmente acelerar, como a gente está acostumado, como é usual nas cidades brasileiras. Então, esse plano, ele teve, vamos dizer, chegamos a ter um investimento necessário de 70 milhões de reais, tá certo? A questão de drenagem, estudamos as principais bacias ao longo da avenida que margeia a ilha, margeia o canal de São Sebastião, mas eu quero dizer que essa foi foi uma grande experiência, uma oportunidade de aproximar esses dois setores do conhecimento, que não são setores que deviam estar trabalhando de forma separada, mas mostrar que eles trabalham de maneira conjunta, tanto a visão urbana quanto a visão de saneamento, a gente consegue produzir instrumentos de planejamento que são bastante efetivos. Tá certo? Então, era isso. Tá? Pode ir agora. Tá ótimo, professor. Eu gostaria de abrir duas questões, né? Porque já se aproxima o nosso horário aqui de encerramento, mas nós temos muitas questões, né? Está sendo divulgado um e-mail para coletar essas perguntas e para que os professores possam responder depois, mas eu gostaria de chamar duas questões aqui. Uma enviada pelo professor Mauro Claro, que diz, né? Qual o peso do despejo de esgoto nas redes de drenagem para a poluição dos córregos e rios da metrópole? Como sanear essas redes, livrando-as das ligações clandestinas, né? O que vocês podem contribuir a respeito disso? E uma pergunta enviada
pela Raíssa Mancini, que eu acredito que faz aí um conjunto, porque ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se existe um pensamento sobre o tratamento de esgoto em edificações, podendo assim criar, né, grandes projetos, possibilitar que grandes projetos possam se autossuprir em relação ao tratamento de esgoto. Então, é uma questão aí que se relaciona com a outra, né, e gostaria então que os professores pudessem fazer uma palavra. Professor Giansante, professor Silvio, que atuou junto à comunidade, professora Angélica, que trabalha sempre na borda das represas. Eu acho que seria importante o Silvio falar um pouquinho de Ilhabela, com perdão aos demais professores, como é que foi esse processo de conhecimento até do plano diretor, as sugestões que a gente deixou. Depois a gente vai falar com o professor Mauro Claro, com que eu tenho a oportunidade de participar de um trabalho lá na Zona Leste, no Jardim Piratininga, onde a gente acabou propondo, sim, infraestrutura e saneamento para a comunidade em processo de regularização. Mas, professor Silvio, acho que eu pode falar um pouquinho aqui para a gente, né, de como é que foi essa questão lá de Ilhabela, tá? O trabalho de Ilhabela ele começou com um levantamento de dados assim, muito específico e com um diagnóstico para verificar exatamente aquilo que estava ocasionando a falta de balneabilidade, né? Porque existiam várias informações que eram incompatíveis e eram cruzadas, e a gente foi a campo fazer esse levantamento para verificar o que acabava fazendo a poluição dos córregos e que chegava lá nas praias, causando essa poluição. Existe um problema em Ilhabela que causado pela topografia. Esse é um dos fatores que acaba prejudicando a questão urbana. Isso sempre foi um problema para as questões de rede de esgoto, por conta de elevatórios que tinham que ser feitos, etc. E por conta de soleiras negativas. O que significa soleira negativa? Você tem o ponto de saída de esgoto mais baixo do que a rede de esgoto. Fora as ações clandestinas, que a gente já comentou aqui, dos núcleos carentes, que acabaram se formando em uma velocidade muito rápida por conta da falta de uma programação desse desenvolvimento urbano. Isso ocasionou exatamente essas questões que resultaram nas poluições e principalmente nas questões que a drenagem acabava causando. Vocês sabem que Ilhabela é um município aqui do litoral norte de São Paulo, onde o índice pluviométrico é muito grande, e quando chove, a água dos pontos mais distantes urbanos, de ocupação urbana e mais elevados, eles chegam rapidamente nas praias. Um outro fator que é muito importante ressaltar é a questão das comunidades tradicionais. Essas comunidades tradicionais que são comunidades que não adoram as suas condições de vida, mas que precisam ter um plano de desenvolvimento que não inclui só a questão de saneamento. Isso inclui a questão econômica, a questão social, uma série de questões, e isso tudo foi tratado no nosso plano, em especial um trabalho específico lá para a Ilha Vitória, onde a gente teve a oportunidade de verificar as condições que existiam. A Ilha Vitória, por exemplo, tem a captação de água através da chuva. Eles não têm recursos de água para um abastecimento. E também não tem a rede de esgoto, eles acabam usando o próprio local, o próprio entorno de onde eles moram para fazer suas necessidades. Isso é quase que um crime, né, contra a sociedade.
Então, todas essas questões foram abordadas no nosso trabalho e, enfim, é um trabalho muito gratificante e espero poder continuar com esse trabalho, fazendo coisas específicas, né? Esse grupo poder fazer coisas específicas junto às comunidades tradicionais. Né? É isso. Gostaria de, então, abrir a palavra mais uma vez para o professor Gian Santi, para que ele faça suas considerações finais, para a professora Angélica e para o professor Lucas, que é nosso coordenador do curso, professor doutor também, e que coordenou durante muito tempo o escritório modelo Mosaico na arquitetura, o escritório modelo de arquitetura, e que possa também falar um pouquinho mais sobre a importância desse projeto para as atividades de extensão, né, que são desenvolvidas no Mosaico e outras do nosso curso. Professor Gian Santi, o senhor primeiro, por favor. Os pontos positivos que ela tem é que obriga a ligação predial, um problema que a gente viu muito em Ilhabela, casas de pessoas com alto poder aquisitivo que não se ligavam na rede coletora de esgoto, simplesmente porque não queriam pagar uma tarifa a mais e acabavam poluindo as praias, tá certo? Então, hoje, se o serviço existe, as pessoas se conectando ou não, vai ter que pagar ao menos uma taxa pela disponibilidade de serviço. Outro ponto que eu acho que é importante que tem na lei, e tem todos os seus problemas nessa lei, a discussão está no Congresso ainda um veto de um artigo importante, que não caberia toda uma outra discussão acerca disso, é que se aceita de maneira transitória que seja um propósito, seja ainda se trabalhe com sistemas unitários, ou seja, redes de água pluvial que acaba recebendo rede de contribuição de esgoto, mas de uma forma transitória, tá certo? E dizer o seguinte, que o Dante mencionou muito bem, tá certo? Que essa questão de se buscar soluções não convencionais, como lembrou o professor Lavrador, nosso colega, amigo também, que está aqui comentando, acompanhando, que essas soluções não convencionais elas são absolutamente necessárias se nós queremos despoluir os cursos d'água. Então, o setor de saneamento, por isso que é importante esse trabalho todo que foi feito em Ilhabela, se trabalhou muito com a questão da cidade, mas o setor de saneamento teve que buscar iniciativas próprias, por exemplo, tratar diretamente o curso d'água para conseguir melhorar a qualidade de um outro maior, como é o caso do Rio Pinheiros. Por quê? Porque soluções cada vez mais não convencionais, redes coletoras não convencionais, precisam ser propostas. Então, eu acho que é o seguinte, nós temos aqui no Brasil, nós temos escolas competentes, nós temos profissionais competentes, eu acho que todos que estão aqui, nós temos uma parceria importante entre a universidade e o que pode ser feito com os municípios. Eu acho que é muito agora e a universidade, pela capacidade que ela tem de fazer um trabalho absolutamente competente e isento, tá certo? Como foi o nosso caso, eu acho que a gente tem as condições de fazer o setor avançar. Nós não podemos continuar com tanto déficit como a gente tem atualmente. É essa a minha esperança. Quero agradecer mais uma vez o convite do Max Soluções, agradecer a professora Angélica pela oportunidade que a gente teve de fazer esse trabalho via FAO Mackenzie, agradecer ao Lucas, você, Pérola, certo? A gente já se conhece há tantos anos, aos demais professores presentes, o grande amigo Silvio, que foi fundamental, a professora Paula, os outros professores que estão assistindo, como, por exemplo, o professor Pisa, fundamental na articulação toda que acabou fazendo, e dizer que isso funciona. Então, agradecer mais uma vez e me colocar à disposição, ok? Obrigada, professor Gian Santi, nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer o professor Silvio também, o professor Lucas, a professora Angélica. Pedir para o professor Silvio fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, eu que agradeço estar presente aqui nesse webinar, que foi bastante produtivo, acho que várias questões foram colocadas aqui que suscitam o debate mais para frente. Mas eu queria me despedir agradecendo a equipe de trabalho de Ilhabela, que tem várias pessoas envolvidas que eu gostaria de citar aqui minimamente, né, que é o Miguel, o João Jorge, que também participou, o Marcos, que é um geógrafo, a Mariana, que também
acabou participando, a Paula, como já falei, o Pisa, o Gessante, enfim, foi uma equipe multidisciplinar. Desculpe se eu estou esquecendo alguém, mas queria agradecer a todos e espero poder continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho junto com o Mac Soluções e a FAO Mackenzie. Obrigado. Bom, eu gostaria de chamar o professor Lucas para suas considerações finais. Bom, parece que temos um probleminha de conexão. Eu, em meu nome... Alô? Ah, tá aí, Lucas. Ah, desculpa. Então, eu gostaria de te solicitar suas considerações finais. Tá, eu gostaria de agradecer a todos pelo excelente debate, pela conversa que tivemos. E lembrar, quando nós temos a oportunidade de olhar uma planta original do sítio da nossa metrópole, São Paulo, nós lemos uma cidade-água, tamanha quantidade de cursos d'água que ali temos. E aí a gente se dá conta, de certa forma, da tragédia que foi a nossa ocupação desse sítio, que anulou toda essa presença das águas que vêm e das águas que vão, né? Dessa forma, eu queria dizer que o poder público vai ter sempre um papel fundamental, né? Seja no planejamento, seja na fiscalização. Então, mesmo que nós tenhamos algum tipo de privatização dos serviços, a gente não pode isentar o poder público do seu papel, né? E a respeito da regionalização ou não deste planejamento, eu queria lembrar uma coisa meio óbvia, né? Os rios vão de um município a outro, eles seguem, as águas seguem, tanto as águas limpas quanto as águas sujas, não limpas, né? Portanto, é fundamental que a gente pense em termos regionais também, não apenas em termos municipais, porque não adianta eu tratar o meu e jogar para o outro problemas, ou receber de outro problemas também. Nesse sentido, a universidade tem um papel muito importante, uma possibilidade, uma potencialidade enorme de contribuir, né, para essa elaboração de planos de saneamento, para auxiliar nessas questões, né, e participar ativamente, seja com projetos pilotos, seja com estudos, né, de várias formas, né. Eu sou entusiasta, e já falei com esse grupo, né, da possibilidade de criarmos e incentivarmos um grupo de pesquisa ou até um laboratório de infraestrutura, que eu acho que seriam coisas bastante importantes na nossa escola, né? E ressaltar a importância da formação de arquitetos e urbanistas, o que procuramos fazer, conscientes, né, das questões de infraestruturas urbana, entre elas o saneamento básico. Então é isso, agradeço e boa noite a todos. Obrigada, professor Lucas. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, informar que estamos colocando aqui no chat um e-mail para contato, que esse webinar foi gravado e estará disponível na semana que vem no canal do YouTube do Mackenzie Soluções. E em meu nome, né, agradecer a ter participado aqui, porque a minha carreira também de pesquisa é em função do ressurgimento das águas, né? Meu doutorado foi nessa área e nada me faz mais feliz do que estar aqui com os colegas, participando e vendo esse tema ganhar essa repercussão tão importante, né? Através do saneamento e através de todas as ações urbanísticas que se pode ter. E dessa forma, eu gostaria de pedir para o professor Dante fazer as suas considerações finais e, na sequência, gostaria de pedir para a professora Angélica fazer o nosso encerramento. Muito obrigada. Oportunidade de participar desse evento. Parabenizo muito a todos que organizaram. Mackenzie Soluções, uma ideia muito bacana, muito pertinente, né? Importante para esse momento do nosso país. E me agrada muito essa fala do Lucas, né? Da ideia de um laboratório de infraestrutura. Putz, olha, conte muito conosco, viu, Lucas? Essa ideia é muito boa.
Eu acho que a faculdade de arquitetura ela já desempenha um papel espetacular na nossa sociedade, mas dando essa mergulhada nessas questões de infraestrutura, putz, porque é o que todos nós falamos aqui. O convencional nós já fizemos, gente, né? A gente vai ter que quebrar a cabeça juntos para melhorar a condição de vida da população, que eu acho que é a missão do engenheiro e do arquiteto, né? É melhorar as condições de vida das pessoas, e o nosso desafio é muito grande. Então, esse tipo de debate na universidade é muito legal. O Mackenzie fazendo um plano de saneamento, gente, isso é histórico. Parabéns para vocês e contem sempre com o meu apoio. Tá bom, gente? Boa noite para vocês e um grande abraço a todos. Boa noite. Eu queria... Eu já estou no ar? Sim, professora, tivemos e ouvimos. Então, tá bom. Bom, esse evento é um evento muito importante para a nossa escola, né? A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela vem, né, cada vez mais agregando pesquisadores na área que apresenta essa interface entre arquitetura, urbanismo e meio ambiente, né? A gente entendendo que a cidade é esse ambiente urbano rico entre ambiente construído e não construído, e que os rios, né, a gente está aqui tratando de saneamento e tratando de rios, eles fazem parte desta estrutura física das nossas cidades. E aí, como disse o Lucas, a maioria dos nossos rios eles ultrapassam os limites municipais, eu tinha dito isso logo no início da minha fala, porque a ideia de bacia hidrográfica é uma ideia que a gente defende, né, Pérola? Há muito tempo, a gente está sempre trabalhando nessa escala, por exemplo, a gente está... Estamos juntas há anos, né, Angélica? O planejamento urbano e regional a partir da escala da bacia hidrográfica, da microbacia e da bacia hidrográfica. Agora, é um desafio, né? Porque a cidade, ela foi estruturada, as nossas cidades, as cidades brasileiras, tamponando os rios e virando as costas para os rios. Esse é um problema de concepção de desenvolvimento urbano que nós tivemos, herdado muitas vezes de uma concepção que advém da própria engenharia estrutural, que hoje eu estou aqui, né, rodeada por engenheiros, não estou falando mal da engenharia, e Lucas e Dante, meus amigos, não vão me interpretar mal, mas a gente sabe que essa visão é uma visão ligada a um processo de desenvolvimento em que eu viro as costas para o rio, tampono e canalizo meus rios e privilegio o sistema viário. Ao privilegiar o sistema viário, eu vou privilegiar uma cidade que cresce de forma espraiada, né? Porque as conexões urbanas a partir do sistema viário elas são múltiplas, mas não respeita os seus limites geográficos, não respeita as suas áreas de preservação e, particularmente, o seu relevo. Então, essa cidade, ao virar as costas para os rios, o grande problema que a gente tem é esse, né? Quais são as áreas que sobram para essa população de baixa renda, onde não tem onde morar? São os cursos d'água, são as áreas de preservação ambiental, são os topos de morro. E nós, arquitetos, urbanistas, engenheiros, profissionais atuantes do século XXI, precisamos olhar para esses problemas. Então, acho que o plano de saneamento ambiental do município de Ilhabela, eu gostaria que para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie fosse o primeiro de muitos. Eu acho que a gente tem aí uma equipe multidisciplinar que cada vez mais a gente precisa fortalecer, incorporar parceiros, incorporar e sermos agentes e protagonistas de uma visão diferente de política pública para as nossas cidades. E precisamos trazer esse debate para a sala de aula e para os nossos eventos cada vez mais de forma mais proativa. E gostei muito da ideia, né, do laboratório que o Lucas aí nos instigou a pensar de infraestrutura, laboratório da Pérola de Paisagem Urbana. Eu acho que a gente precisava era de um grande laboratório
que articule a questão da ambiental, a questão urbana, para além dessas visões que muitas vezes a gente tem, que são visões setoriais. Eu acho que a ideia de cidade e ambiente, que a Paula está colocando aqui, pode ser uma saída. Eu já pensei em várias coisas, o observatório, cidade e ambiente. Vamos pensar nisso, mas eu acho que uma faculdade de arquitetura e urbanismo que tem um programa de pós-graduação nota 6, né, de excelência, com professores que são protagonistas aí na área de projetos de arquitetura e urbanismo, tem muito a contribuir. Então, mais uma vez, muito obrigada ao pessoal do Mackenzie Soluções, obrigada aos nossos amigos e colegas aí, parceiros de trabalho e de luta, né, nessa relação cidade-ambiente, a toda a equipe aí que fez parte do Plano de Saneamento Ambiental de Ilhabela, né, capitaneada pelos professores Jansante e professor Pisa, e ao nosso coordenador aí que está cada vez mais lutando por um projeto integrado na nossa escola, né? Estamos aí, eu, Lucas e toda a equipe, empenhados em formar arquitetos e urbanistas que tenham uma visão integrada dos problemas das nossas cidades e consigam ser verdadeiros protagonistas na transformação das nossas cidades. Muito obrigada a todos. Parabéns pelo evento. Professora Angélica sempre nos apoiando. Professora Angélica e professor Lucas, não é? Professor Jansante, professor Dante. A gente só tem a agradecer esse apoio que nós temos da nossa direção, da coordenação do nosso curso e do Mackenzie Soluções, não é? Que tem feito webinars, nos deu essa oportunidade de demonstrar o nosso trabalho e que segue dia 29 com um outro webinar na área de negócios. Convido vocês para não perderem, porque acredito que será muito interessante. Obrigada a todos, boa noite. Hoje encerramos por aqui.